Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Suelen Ramos e você está ouvindo o podcast mais empoderado em tech e produtos digitais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que costuma ser desconfortável para praticamente todo mundo, independente do nível de carreira, que é como receber um feedback negativo. A verdade é que a maioria das pessoas gosta de receber elogios, mas é na forma como a gente reage aos feedbacks difíceis que muitas vezes a gente demonstra a nossa maturidade profissional. E isso vale para quem está começando na carreira, para quem lidera times e também para quem já está ocupando aí posições em níveis mais sêniores. Esse é um episódio solo, então bora conversar sobre como separar ali a percepção de realidade, como fazer perguntas melhores e como transformar momentos desconfortáveis em oportunidades reais de crescimento. Então, para começar, a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse é que feedback é apenas uma percepção de uma pessoa sobre um recorte do seu trabalho. E eu acho super importante a gente começar por aqui, porque às vezes, quando a gente recebe um feedback negativo, parece que aquela pessoa está definindo quem a gente é profissionalmente. E às vezes a gente age como se aquele feedback, ou comentário, fosse ali uma verdade absoluta sobre a nossa competência, sobre a nossa entrega, sobre a nossa capacidade. Mas a realidade é que ninguém acompanha 100% no nosso dia. Ninguém conhece todas as conversas que a gente tem, todas as decisões que a gente toma, todos os desafios que a gente enfrenta, ou até mesmo todo o contexto ali que está por trás de uma decisão, de uma situação. Ou seja, as pessoas, na verdade, elas acabam observando muito partes específicas da nossa atuação como profissional no dia a dia. E aí, é a partir dessas observações que as pessoas vão construir suas percepções próprias. Por isso, antes de se abalar com o feedback, vale a pena fazer uma pergunta importante. Isso é uma percepção isolada ou existe, de fato, um padrão assim, de comportamento, né, da sua parte ali? É sempre importante dar esse passo para trás, receber o feedback com calma, respirar e, de fato, pensar ali se aquilo está, de fato, refletindo um comportamento seu que você precisa melhorar ou se é só um recorte, uma situação específica. Às vezes a pessoa viu você atuando em um dia que você não estava tão bem. Eu estava até falando recentemente isso com um amigo meu que trabalha na área de produto, e ele estava comentando, nossa, eu recebi um feedback sobre um trabalho que eu fiz, que eu tinha certeza que eu ia receber esse feedback, porque eu realmente escolhi deixar esse pratinho cair. E às vezes é isso, às vezes a gente está realmente escolhendo ali, dentro das demandas que a gente tem, de várias atuações que a gente tem que ter durante o dia, a gente está escolhendo ali propositalmente algum pratinho cair, não dá para ser perfeito o tempo todo. Então é sempre bom fazer esse exercício e entender, nossa, isso é algo que eu já previa que iria acontecer, algo que eu já sabia que eu precisava atuar melhor, ou realmente, de fato, é algo inesperado, eu não sabia e eu preciso melhorar nesse tópico. E aí é sempre bom a gente pensar, né, que se esse ponto de feedback, ele aparece em conversas com pessoas diferentes, ou seja, você recebeu esse feedback de pessoas diferentes, em momentos diferentes, ou esse feedback veio acompanhado de um exemplo muito, muito concreto, de fato, talvez ele exista uma oportunidade de desenvolvimento. Mas se é isso, né, se é algo que nunca apareceu antes, que ninguém nunca observou e que não vem acompanhado de evidências, talvez valha a pena refletir antes de concluir que aquilo define quem você é como profissional. Porque é isso, né? Feedback é dado por pessoas e também tem vários vieses, experiências específicas de uma pessoa, às vezes até mesmo tá refletindo preferências de uma pessoa. Então, leve isso em consideração. Bom, isso me lembra de um conceito que tem no livro chamado Mindset, que foi escrito pela Carol. Eu não vou arriscar aqui o sobrenome dela, mas ela é a autora do livro. E ela fala justamente sobre a diferença, né, entre a pessoa que enxerga suas habilidades como algo fixo e pessoas que enxergam suas habilidades como algo que pode ser desenvolvido ali ao longo do tempo. E aí uma frase que ela fala que eu gosto muito é "Becoming is better than being", ou seja, estar em constante evolução, né, se tornar é melhor do que já ser. Então, estar em constante evolução é mais importante do que você tentar provar que você já é aquela coisa. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa parte de feedback também. Porque quando a gente recebe um comentário negativo, muitas vezes a gente sente que
nossa competência está sendo questionada. E, de novo, não é sobre isso. Então, em vez de perguntar, tipo, nossa, eu realmente sou essa pessoa assim, você começa a fazer perguntinhas de, cara, isso é uma percepção específica dessa pessoa ou não? E aí é sempre lembrar, gente, feedback não é necessariamente nossa realidade, é a forma como alguém interpretou uma situação a partir das informações que ela tinha naquele momento. E aqui também não é nem romantizando essa parte do feedback, porque a gente sabe que mulheres recebem feedbacks que vêm muito carregado de vieses. Então, por isso é importante mesmo a gente conseguir fazer essa distinção, tá? Aí a segunda dica que eu gostaria de trazer aqui é não reaja imediatamente. Acho que muita gente já sabe, mas mais do que não reagir imediatamente é como agir, sabe? Mas a gente tem que lembrar também que quando a gente recebe um feedback que nos incomoda, é natural a gente tentar trazer uma resposta ali, naquele primeiro momento, que às vezes vai parecer que a gente até tá se defendendo ali do feedback que a pessoa trouxe. Então a gente tenta explicar o contexto, às vezes a gente quer mostrar que a pessoa entendeu errado, a gente quer provar que existe um motivo para aquilo ter acontecido, mas muitas vezes essa reação imediata até impede que a gente realmente discute ali o que a pessoa tá falando. Então assim, se você não concorda com o feedback, ou se ele não faz tanto sentido para você, em vez de rebater de imediato, tenta fazer algumas perguntas. Então, pergunta em qual situação ali a pessoa viu aquilo e levou ela a enxergar ou chegar naquela conclusão. Pergunta se ela consegue lembrar ali de exemplos específicos. Pergunta quando aquilo aconteceu. Porque quanto mais específico for esse feedback, mais fácil vai ser de você entender se ele realmente faz sentido, que é o que a gente estava falando no primeiro ponto, e mais, o que você consegue fazer a partir daquele feedback. E fazer essas perguntas também são boas, porque assim, feedback genérico raramente ajuda a gente a melhorar. Então é bem importante mesmo a gente conseguir, caso a pessoa tenha falado de uma forma que não ficou tão claro pra você, tentar se aprofundar ali. Então fazer essas perguntas realmente é bem melhor do que você se justificar. Não que você não deva deixar claro uma situação em que a pessoa entendeu 100% errado. Mas eu não gosto geralmente de fazer isso assim que a pessoa dá o feedback. Tem situações em que eu realmente falo pra pessoa, ó, entendo seu ponto, concordo que é uma oportunidade de melhoria, mas a situação aconteceu assim, assim, assim. Então, você podia ter escalado determinada situação. Se a pessoa não viu eu escalando e eu escalei, eu falo, realmente concordo, acho que essa era uma situação em que as coisas precisavam ser escaladas, e eu tentei escalar, mas, infelizmente, de fato, não aconteceu. O resultado final realmente não foi o esperado. Então, eu geralmente tento deixar claro uma situação caso a pessoa esteja falando algo que não aconteceu realmente daquela forma. Então, eu tento dar essa clareza, mas de uma maneira que não pareça ali que eu tô me justificando. Porque mesmo se você tem a razão, se você acaba parecendo que você tá se justificando, a pessoa tende a ver como uma reação negativa sua. E aqui alguns exemplos, assim, de feedback que às vezes é bem ambíguo, eu acho que todas nós já ouvimos de alguma maneira. Você precisa ser mais estratégica, você precisa ser mais colaborativa, mais comunicativa. E assim, a depender do contexto que você tá, da pessoa quem tá te passando esse feedback, isso pode significar muitas coisas diferentes. Então é sempre importante ali a gente buscar exemplos concretos e não se defender, né? Mas sempre tentar ali buscar clareza. Uma terceira reflexão que eu trago aqui é sobre essa postura, né, que a gente tem quando a gente recebe feedback negativo. Porque, de fato, como eu estava falando antes, existe uma diferença muito grande entre entrar em uma conversa tentando provar que você está certa e entrar em uma conversa demonstrando que você quer aprender. E por que eu falei demonstrando e não falei querendo aprender? Porque assim, novamente, eu não vou romantizar o feedback negativo aqui. Tem muitos feedbacks negativos que nós como mulheres recebemos que vêm carregado de muito, muito viés. E existem posturas que a gente pode tomar a depender da pessoa. E aqui eu vou falar de um cenário específico em que a gente está recebendo esse feedback negativo de maneira estratégica. E o que eu quero dizer com maneira estratégica também, para ser super específica. No mundo corporativo, às vezes a gente tem que saber jogar o jogo.
E sendo muito sincera, esse momento quando você recebe um feedback negativo, às vezes é um momento de você conseguir jogar o jogo, até para tentar reverter esse feedback em algo positivo para você. Então, como eu falei lá no começo da introdução, a ideia aqui é até mesmo conseguir mostrar mais maturidade ali, quando você está recebendo um feedback negativo, através da maneira como você vai agir. Então, novamente, a ideia aqui é você demonstrar que você tá querendo aprender mais ali com aquela situação. E eu já usei essa estratégia algumas vezes também, de tipo, alguém vem me dar um feedback negativo, ou ali, né, que a gente gosta de dizer no mundo corporativo, ou oportunidade de melhoria, que tipo, às vezes eu nem perguntei, às vezes assim, o feedback daquela pessoa não me importa, mas eu vejo que é uma oportunidade de eu abrir uma porta, às vezes de eu me aproximar daquela pessoa de alguma maneira, se for um stakeholder relevante. Então, eu uso essa estratégia que eu vou falar agora como uma forma de tentar reverter a situação para a pessoa ver que eu tô recebendo de maneira positiva ali aquele feedback. Então, você pode fazer perguntas que demonstrem que você tá querendo aprender ali com aquela situação. Que é, o que você teria feito no meu lugar? Existe alguma forma diferente de lidar com essa situação que você poderia me aconselhar? Tem alguma sugestão prática para eu melhorar nesse ponto? Assim, são perguntas super válidas e que a gente poderia fazer realmente em qualquer situação. Eu trouxe essa específica aqui, às vezes é um feedback que você tá tentando ser mais estratégica no momento de receber, mas vale para qualquer momento também, tá? Não só para quando você só quer demonstrar. Às vezes você realmente quer aprender mais ali com aquela situação. Então, super vale. Eu gosto de usar esse formato, geralmente quando eu tô recebendo feedback de pessoas mais seniors que eu, porque essas pessoas de fato já têm às vezes ali um olhar, né? Elas já passaram pelo que eu passei. Então elas estão vindo com esse olhar mais de mentoria, com esse olhar mais de, ai, deixa eu avisar essa pessoa para ela não cometer esse mesmo erro que eu cometi no passado. Então, eu acho que ajuda esse formato, essas perguntas, para você conseguir entender realmente um pouco mais e aprender com a situação. E fazer essas perguntas também muda muito o tom da conversa, porque assim, assumindo boas intenções de quem chegou em você com esse feedback, também não é fácil, sabe? Você passar e você chegar numa pessoa proativamente e dar um feedback negativo, ressaltando uma oportunidade de melhoria para aquela pessoa. Então, assim, quando você faz essas perguntas, você também se mostra ali mais colaborativa, você se mostra mais aberta a ter aquela conversa. Então, você transforma aquilo de fato em uma conversa, em uma oportunidade para que você demonstre que você está aberta ali para aprender mais, para desenvolver. Então, você muda o foco da conversa em, sei lá, vencer uma discussão, caso você fosse na contramão ali, tentando reforçar para a pessoa que a situação não aconteceu daquele jeito, que você não é assim no dia a dia. Mas aí você mostra que, você na verdade está mais preocupado em evoluir ali como profissional, e isso gera conversas mais produtivas. E além disso, tem uma mensagem implícita aqui, que você demonstra também curiosidade genuína, sabe? Então você demonstra que valoriza o seu desenvolvimento contínuo. E para mim, essa é uma das características que importa bastante ali quando você tá tentando construir uma carreira de longo prazo, criar conexão com pares. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E o último ponto aqui é que às vezes o feedback ele vem de maneira inesperada e a gente precisa saber que a gente não precisa responder esse feedback imediatamente. Então, se a gente às vezes não sabe uma pergunta para fazer, uma pergunta que dê continuidade ali à conversa, se for algo muito inesperado que, sei lá, te deixou chocada,
você simplesmente pode não responder, assim, sabe? Isso também muitas vezes demonstra a maturidade da tua parte. Então, às vezes a gente sente uma pressão enorme pra conseguir reagir ali na hora, como se fosse necessário ter a resposta perfeita, ter a resposta pronta. Mas uma, uma coisa que eu entendo e que eu aprendi é que não é bem assim. Então, se você recebeu esse feedback que mexeu com você, agradece, sabe, a pessoa ali. Se você não sabe o que responder, ai, nossa, muito obrigado pelo feedback. Fala que vai refletir sobre aquilo que foi compartilhado e que, se precisar, depois você volta ali ao assunto, depois de ter processado. Você não precisa falar, né, que vai voltar depois de ter processado a informação. Mas você pode agradecer e falar, nossa, muito obrigado pelo feedback, eu vou refletir aqui sobre ele. Se eu tiver alguma dúvida, eu falo com você. E tá tudo bem, sabe? Porque nem todo feedback precisa ser respondido no momento que ele é recebido. Às vezes, de fato, o melhor caminho é dar espaço para trás, organizar pensamentos, analisar ali a situação com mais calma, com distanciamento da situação. E isso não significa falta de preparo. Na verdade, muitas vezes é até um sinal ali de maturidade profissional, emocional ali da sua parte. E existe uma razão muito boa, assim, para isso. Na psicologia, inclusive, existe um conceito que se chama regulação emocional, que é estudado aí por vários pesquisadores. O que eu lembro, assim, de cabeça é o James Gross, se eu não me engano, acho que o sobrenome dele tá correto. E de maneira simplificada, assim, a ideia que ele traz é que a nossa capacidade de reconhecer e administrar ali emoções influencia diretamente a qualidade das nossas decisões e também das relações, das conexões que a gente cria. E eu acho que isso tem uma conexão ali com o feedback, porque muitas vezes o problema nem é o feedback em si que a pessoa passou. O problema é que a gente tá ouvindo aquilo como um comentário, enquanto a gente ainda tá surpresa com aquela situação, sabe? Então, talvez se fosse uma situação em que você não tivesse sido pega desprevenida, você teria a oportunidade de reagir um pouquinho melhor, sabe? Então, por isso é importante, se é algo que te choca muito, dá esse distanciamento, espera um pouquinho antes de você de fato responder ali. Nessas horas, responder imediatamente até pode, enfim, levar a gente a agir de uma maneira mais emocional do que racional. Então, por isso eu gosto de lembrar aí que refletir antes de responder não é um problema, não é um sinal de fraqueza. Não significa que você não tem argumentos, não significa que você concordou com tudo que você ouviu. Na verdade, às vezes é uma estratégia, né? É um sinal ali de maturidade. E você pode reconhecer também que você precisa de mais tempo para processar aquela informação antes de decidir o que fazer com ela. E isso é algo assim que profissionais cada vez mais sêniores também aprendem ali ao longo da carreira, que nem toda conversa precisa ser concluída na hora que ela acontece. Boa. E um outro ponto assim que eu acho que é uma maneira legal da gente reagir quando a gente recebe um feedback é quando a gente recebe um feedback que vem assim com vários pontos de melhoria. São muitos pontos de melhorias. E o importante é a gente também conseguir priorizar esse feedback, priorizar essas melhorias que a pessoa falou. Então, depois que a gente passou principalmente por esse primeiro e segundo passo que eu comentei, a gente também pode ser mais estratégico a partir do momento que a gente recebe esse feedback. Então, vamos supor que eu recebi um feedback de que eu preciso aprender a me comunicar melhor. Mas, isso pode ser verdade, de fato eu preciso aprender a me comunicar melhor. Ou isso pode ter sido um momento em que eu tava numa reunião, que eu entrei com um pouquinho mais de pressa, com a cabeça cheia, com um problema pessoal acontecendo, e de fato ali eu não tava preparada para me comunicar da melhor maneira possível, e aquela pessoa pegou aquele registro, aquele momento, e aquilo formulou uma percepção dela sobre a minha comunicação. Perfeito. O feedback dela é válido porque, de fato, naquela situação, eu não me comuniquei melhor. Se essa pessoa é alguém que me acompanha no dia a dia, é alguém que no final do ciclo de feedbacks, porque algumas empresas têm um ciclo de feedback mais estruturado, mais fechado, né? Então, você pode dar feedback para alguém no meio do ano e no final do ano você vai poder realmente receber feedback dessa pessoa novamente, e aí isso vai formar ali a tua avaliação anual, por exemplo. Então, se essa é uma pessoa que pode me acompanhar ali durante esse ciclo, o que eu faria também de maneira estratégica é entender que, para essa pessoa, eu preciso mostrar para ela, nas situações em que a gente tem, que eu me comunico bem.
porque de fato, às vezes aquilo só refletiu um momento específico. Ou se nem refletiu um momento específico, tá? Se realmente é uma habilidade que, poxa, eu preciso melhorar a forma como eu me comunico, seja propositiva na forma como você vai demonstrar para aquela pessoa específica como você se comunica. Então, as próximas reuniões que você vai ter com aquela pessoa, se comunique melhor, seja mais intencional, seja estruturada ali na sua fala. Aqui eu tô trazendo comunicação como exemplo, mas isso pode servir para outras habilidades também. Então você aproveita aquela pessoa, porque ela vai ser mesmo meio que uma testemunha da sua evolução. Isso sempre é muito positivo. Por quê? Como a gente usa isso de maneira estratégica, né? E aí trazendo a razão por trás desse contexto que eu passei. No final do ciclo, supondo que as pessoas me dêem esse feedback em julho, no final do ciclo, quando eu for pedir feedback para os meus pares, eu vou perguntar de maneira proativa para as pessoas se ela viu sinais de que eu melhorei a minha comunicação. Se eu trabalhei de maneira estratégica na minha comunicação ao longo do semestre, essa pessoa vai ter visto esses sinais. E isso fica como um marco, assim, dentro da tua evolução, mostrando que, olha, essa pessoa recebeu um feedback, ela conseguiu evoluir ao longo do semestre nesse feedback, a comunicação dela tá melhorando, tá fluindo. Então isso também tende a ser visto como algo positivo e é uma forma ali de você reverter esse feedback que você recebeu. E aqui, antes de concluir, eu quero voltar para uma ideia de que o mundo corporativo, nessa área, também na área de tecnologia, na área de produto, a gente tem que saber jogar o jogo às vezes. E vão ter momentos que a gente não quer jogar o jogo. E tá tudo bem. Acho que a gente também tem que ter essa sabedoria de esse é um lugar para me posicionar, esse é um lugar para eu deixar claro para essa pessoa que ela não está sendo profissional às vezes, que ela tá carregando um viés negativo, que ela não tá vendo a situação da maneira como a situação foi vista. Então, existem de fato situações que a gente tem que fazer isso e que a gente tem que se posicionar. Aqui eu tô trazendo algumas dicas, mas no estilo de, preciso ser estratégica. Às vezes você não tem um suporte ali em que você consiga contestar uma situação, em que você recebeu um feedback negativo que não corresponde à realidade, que não é um feedback real ali que para você, e você às vezes não tem esse suporte, não tem quem se apoiar. Então isso também dá para aplicar a alguns desses formatos. Mas é claro, sempre vamos entender se aquele feedback realmente é algo que vai ser útil para nossa vida. Porque é importante reforçar essa ideia, assim. Nem todo feedback está correto, e tenha muita clareza disso. Nem todo feedback vai ser útil para você, mas a sua reação sempre vai ser observada. E aqui tá a oportunidade da gente ser estratégica, ser propositiva ali com a nossa reação. Então, mesmo quando o feedback não foi dado da melhor forma, mesmo quando você não gosta de quem tá fazendo aquela percepção, a forma como você escuta, a forma como você questiona, a forma como você reflete, responde e diz muito mais ali sobre a sua maturidade profissional. Isso não significa aceitar tudo passivamente, significa desenvolver a capacidade de aprender sem perder seu senso crítico. Bom, se esse episódio te fez refletir sobre alguma situação que você já viveu ou está vivendo agora, compartilha com uma amiga de produto e me conta também através das redes sociais Mulheres de Produto qual é a parte mais difícil para você quando você recebe um feedback negativo. Bom, nossas discussões continuam nas nossas redes sociais, @Mulheres de Produto, no LinkedIn, no Instagram, temos Slack, temos WhatsApp também. Entre em contato com a gente, compartilha as suas ideias com a gente também. E muito obrigada por ter ouvido até aqui. A gente se vê no próximo episódio.